Diga aí, meus caros, de volta aqui no canal para falar mais um pouco sobre o Halloween, sobre a celebração, sobre a festa em si. No vídeo anterior eu falei sobre o nome, de onde veio Halloween e o que quer dizer a palavra, o termo Halloween. Mas agora eu vou falar sobre a origem da festa, que, como eu disse no vídeo passado, é a véspera do Dia de Todos os Santos. Por sua vez, é uma celebração católica, dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos, o dia que precede o dia 2 de novembro, que é o dia dos mortos, né? Aqui no Brasil usa-se um eufemismo, fala-se em dia de finados. Eu acho que porque o brasileiro é meio supersticioso, né? Então dia dos mortos parece uma coisa pesada, então fala-se em finados, que quer dizer morto, na verdade é a mesma coisa, né? Mas então, existem essas celebrações católicas e o dia 31 de outubro é a véspera do dia de Todos os Santos. Mas por que criou-se uma festa nessa data, né? Como eu disse no vídeo passado, a Igreja Católica tinha por hábito criar celebrações nos mesmos dias das celebrações pagãs. O que era uma celebração pagã? Na Europa pré-cristã, pré-católica, existiam religiões antigas, religiões, cultos ligados à natureza, como, por exemplo, as religiões do povo celta, né, que eram os povos originários de grandes regiões da Europa, que envolviam as Ilhas Britânicas, e boa parte do norte da Europa também, até a Galícia, né, a região ali de Portugal, de Espanha, né. Os povos celtas dominaram toda essa região durante muito tempo e desenvolveram essas práticas, essas religiões que tinham seus deuses, seus cultos, né. Quando a Igreja Católica entra nesses territórios e ela quer acabar com essas religiões, ela começa a se apoderar das datas em que esses povos antigos faziam as suas celebrações. Era uma maneira de extinguir de vez aqueles resquícios das antigas religiões. Porque é óbvio, por mais que a religião nova fosse imposta, antigos praticantes das religiões antigas continuavam fazendo as suas celebrações. E aí a igreja, vendo que era impossível evitar que as pessoas fizessem os seus cultos, ainda que espalhadas, né, colocavam outras celebrações com outros nomes, outros motivos na mesma data. E assim dava a entender que aquelas pessoas que estavam fazendo os seus cultos estavam fazendo por outra razão. E aos poucos eles iam misturando as coisas e dessa forma eliminando a crença antiga. Dessa maneira, eles criaram uma nova celebração em cima de uma data celta, de uma festa pagã que era o Samhain. Samhain, aliás, você que é do rock já pode ter associado que tem uma banda com esse nome da década de 80, exato. Era a banda do Glenn Danzig, que ele formou assim que deixou os Misfits, né, em 83. Depois ele terminou o Samhain e montou a banda Danzig, né, e o resto é história. Mas enfim, o Samhain é uma celebração celta do início do inverno, né? Os celtas dividiam as estações do ano apenas entre inverno e verão, né? Então, para eles, essa era a data escura. E por essa razão, eles faziam uma celebração no dia em que eles consideravam que ia começar a fase mais tenebrosa do ano, porque, evidentemente, era uma fase difícil para eles. Vocês imaginam o norte da Europa, aquele frio terrível, onde congela, onde eles não tinham como caçar, né, não tinham como plantar. Então era uma época muito difícil, por isso eles faziam culto aos seus deuses para tentar aplacar, digamos, a ira desses deuses e dos espíritos malignos, porque nessa data, de acordo com eles, era uma data de transição e nessa noite os mundos estavam interligados, o mundo dos humanos e o mundo dos deuses, e os espíritos estavam à solta. E vem daí, então, a ideia da abóbora, por exemplo, o Jack-o'-lantern, né, que tem a abóbora com aquele desenho com uma chama por dentro. Era uma maneira de espantar os maus espíritos, era colocar aquela abóbora acesa, né, em cima do telhado da casa. Vocês veem como a coisa vai modificando. E nessas celebrações, no Samhain, por exemplo, eles acendiam fogueiras, faziam diversos tipos de cultos, que depois também foram associados ao Halloween. Porém, a Igreja Católica, para tentar, digamos assim, associar uma imagem maligna aos celtas, né, atribuía
tudo aquilo a bruxas, a figuras demoníacas. De certa forma, não deixavam de ser bruxas, mas não da maneira como a gente passou a conhecer depois, né? Aquela bruxa horrível, fazendo poções, encantamento feitiços para amaldiçoar as pessoas. Não era bem isso. Elas, de fato, usavam poções mágicas, caldeirões, mas com outras intenções, né? A intenção era ter uma boa colheita, né? A intenção era passar por aquela fase difícil, né, do ano, até que chegasse o verão, que era a fase do renascimento. E nessa época eles realizam inclusive um outro festival que é o Beltane, né? No final de abril, começo de maio. Inclusive aqui no Brasil isso se inverte, que as estações são ao contrário no hemisfério norte e hemisfério sul. Existem praticantes das antigas religiões celtas do Brasil, como a Wicca, e eles acabam fazendo esses cultos no Brasil, porém invertidos, né? Quando aqui é 31 de outubro, eles fazem o Beltane, e em 31 de abril, começo de maio, eles fazem o Samhain. Enfim, o fato é que, com o tempo, todas essas ideias foram se misturando. E daí surge o Halloween com todos esses estereótipos que a gente conhece no dia de hoje. Tudo veio a partir da religião dos celtas, com essa aculturação que a Igreja Católica pretendia causar, destruindo a antiga religião, acabou criando um novo mito que é o Halloween. Como eu disse, a expressão Halloween no outro vídeo, né? Ela significa véspera do dia de Todos os Santos, apenas isso, né? Só que existe essa celebração, foi criada para, digamos, de certa forma, encobrir a celebração do Samhain dos antigos praticantes das religiões dos celtas, né? E não apenas com eles isso aconteceu. Os vikings, por exemplo, os antigos germânicos nórdicos, tinham o Yule. A data do Yule coincide com o quê? Com o Natal. Muito provavelmente, muito do que a gente vê no Natal, essa coisa de pinheiro, né, que vem lá do norte da Europa, de servos e tudo mais, entre outras coisas, e não apenas o nascimento de Jesus foi colocado nessa data pela igreja justamente para encobrir as celebrações do Yule. Entre os próprios cristãos não há consenso de quando Jesus Cristo nasceu, e acredita-se que não foi em 24 de dezembro. Então por que escolher essa data? Foi mais uma maneira de colocar uma celebração católica em cima de uma data importante de uma antiga religião europeia para apagar essa religião. É isso, meus caros. Tem muito mais coisa para se falar, mas para esse vídeo não ficar muito alongado, eu vou parar por aqui nesse resumo. Se você gostou, não deixe de deixar aquele seu joinha aí, um like aqui para o Branco. Se você não for inscrito no canal, se inscreva aqui no canal do Branco e até o próximo vídeo. Valeu? Fechou!